porque a gente tem a amígdala, nosso cérebro ele funciona assim. Nós temos o córtex pré-frontal, que é a parte da- do raciocínio, né? O raciocínio lógico. Então, é onde tem a nossa memória mais memória longa, que é onde a gente guarda as informações. E a gente tem uma amígdala, que é a reação por impulso, que é a que dispara primeiro. Então, quando a gente fala do gatilho, é a amígdala do nosso cérebro, é que ela age antes do raciocínio. Então, por que a gente fala que a decisão de compra, ali o estímulo, a decisão de compra, ela é 95% emocional e 5% racional. Isso é comprovado cientificamente. Por quê? Porque o que dispara primeiro é a questão dessa amígdala. Então, assim, para explicar um pouquinho esse raciocínio, né, de qual o porquê do neuromarketing, isso daí vem lá da criação do homem e da mulher. E o nosso cérebro, ele tem muitos neurocientistas que falam que nosso cérebro ele é reptiliano. Né? Até parece que, poxa, esse negócio é meio né? Extraterrestre, né? Não, é porque eles fizeram uma comparação A do falta nosso, de raciocínio, do né? nosso cérebro com o cérebro do réptil mesmo, né? Então é por isso que é o reptiliano. Até porque ao longo dos anos, desde a época da pedra lá, Idade da da pedra. idade da pedra, o nosso cérebro ele vem sofrendo evolução, mutação, transformação até os dias de hoje. E aí, qual que é a essência desses disparos que o nosso cérebro tem de reações? É porque nosso cérebro ele foi criado para nos proteger. Então, tudo e qualquer coisa que sai fora da normalidade, da nossa zona de conforto, essa amígdala dispara, porque nosso cérebro ele foi criado para isso. Então, lá nos primórdios, o homem tinha que sair para caçar, a reação dele era de lutar de sobrevivência, de, né, caçar para trazer comida para casa, para sobreviver. Então, são esses disparos que até hoje, na essência, nós temos. E aí é onde o neuromarketing, as pessoas do marketing utilizam muito hoje. É uma resposta mais instintiva, vamos falar assim? Instintiva, que é onde o cara não está pensando, de é o que você falou. Ele reage sem pensar. Então é por isso que quando a gente trabalha oferta, trabalha propaganda, a gente sempre tenta trabalhar na emoção. Então, se você vê os grandes players de mercado, as grandes empresas, Coca-Cola, por exemplo. Coca-Cola, ela não vende Coca-Cola. Ela conta uma história, né? De família, de reunir família, de convivência ali, emocional. Então, assim, ela dispara aquilo emocionalmente falando, e aí envolve ambiente, envolve música, envolve a história, envolve cor. Como empresário precisa ainda aprender disso, né? E aí tudo isso junto, você consegue construir ali uma oferta irresistível, né? Algo que realmente vai ser mais funcional. Então o neuromarketing ele vem muito dessa E aí, parte. o pequeno empresário, ele consegue sozinho aprender isso e aplicar? Ou não, você tem que contratar aí uma agência, um especialista? Então, cara, depende muito do empresário. Tenho empresários, por exemplo, que eu presto mentoria, onde eu consigo dar para empresários que gostam da área digital, que já tem uma certa familiaridade, que estudou, conhece alguma coisa. Às vezes, com uma mentoria, você consegue direcioná-lo, ele passa por alguns processos, ele entende. Então, por exemplo, na minha mentoria, eu começo pela mentalidade. Então, eu venho trabalhando um pouco a questão da mentalidade para ele entender e como que o nosso cérebro funciona, e aí a gente vem com alguns protocolos até meio que pronto para ele entender onde ele pode trabalhar e quais são a forma com que ele tem que construir as coisas para que ele consiga despertar e disparar ali a emoção correta no cliente para que ele tenha resultado mais positivo. Eu acho que para o cara que é comercial, isso dá muito certo, né? Então, Sim. por exemplo,
quando você ancora o preço, ó, o preço é 10 mil, mas com desconto a gente vai fazer 8 mil. Então, assim, já acredita que tem um baita desconto, isso é neuromarketing, não é? Sim, sim. Você tem algum outro... Isso é justamente essa nomenclatura que usa, ancoragem. Ancorar o preço. Ancoragem. Ancoragem é o quê? Você tá passando numa vitrine, aí você vê uma bolsa, a mulher vê uma bolsa lá, Tinha que de ser. uma bolsa de uma marca específica, mas ela custa 7 mil reais. Só que do lado, ela tem uma bolsa muito parecida, né? De 3.500 reais. Então, assim, na nossa cabeça, o primeiro impacto foi a ancoragem de 7 mil. Quando a gente ancorou em 7 mil e a gente bate o olho no 3.500, a gente acha que é de graça, que é barato. Ainda mais você passar no cartãozinho 10 pagamentos sem Cara, juros. olha Cartão do como, marido. como é o cérebro reptiliano mesmo que você falou. Sim. Todo mundo sabe isso. Todo mundo sabe Mas que não vai no é. automático. Mas todo mundo Mas por compra. quê? Sim. Porque é emocional. É, exatamente. Porque dispara a amígdala, que é, né, a reação. E se você não tá treinado de parar e respirar, esperar aquela informação chegar no córtex pré-frontal, que é Já era. o analítico, para analisar, não. Será que. Tá bom. 7 mil mais 3 mil aqui, mas quanto que custa no mercado mesmo? Será que ela custa 3.500? Legal, custa. precisando Mas eu mesmo? estou precisando disso. Não, ninguém faz isso. Né? Não, ninguém faz. E É aquela- acho até chato, eu não gosto de fazer isso. Até porque essas pessoas, elas compram para se sentir bem. É, exatamente. Porque elas precisam de terapia. Ah, boa. Vem de um pacote. Não, mas precisa. Porque às vezes a pessoa tem Compulsão. compulsão. Lembra aquela história que é assim, necessidade. Coxinha R$3, um suco 2, 5. Sim, Aí o cara faz assim, coxinha R$5 e um suco de graça. exato. Você tem algum outro exemplo? Assim, que Deixa eu empresário... só pegar o gancho da ancoragem, que tem um exemplo que eu vi que é muito legal. Não sei se vocês já viram essa pesquisa. Pegaram 3 baldes, uma com água muito quente, uma água muito fria e uma com água a temperatura ambiente. Ambiente. Aí a pessoa coloca, uma mesma pessoa coloca a mão nos dois baldes, com água quente e com água muito fria. E depois coloca as duas mãos na água a temperatura ambiente. A mão que estava na água muito quente, fala assim, essa água tá fria. A mão que estava na água muito fria, fala, essa água tá quente. Sim. Então é ancoragem não só Sim. para cima, Sim. mas para pra baixo baixo. também. Sim. Né? Então, assim, e eu acho que isso é o mais batido. Acho que todo mundo, em algum nível, usa isso. Às vezes não chama de ancoragem, não tem, né? Mas Mas a questão também tem o termo de Ele usa, assim, temperatura desconto. nesse caso, né? Que aí muda a temperatura interna, né? De um lado do corpo e do outro, e você tem uma sensibilidade que dá uma diferenciação. é como você tem a referência aqui que era muito quente, a Exato. referência aqui que era muito fria. Quando você colocou aqui, né? Te dá uma percepção diferente. esse- A leitura do cérebro acaba sendo diferente. Esse acho que é o mais batido. Esse é o mais, pelo menos a tem maioria uma conhece. uma outra experiência dessa que não sei se você viu, que os caras eles pegam uma mão de borracha e o cara se coloca assim, fica uma mão dele e a outra de borracha. Coloca O uma cara, tábua aqui e o tal. cara vem com um martelo e A martela pessoa a mão de borracha e o cérebro Sente a sente, dor. ele sente a dor. verdade. Entendeu? Mas é por quê? Porque o cérebro é o que é visualmente, né? Existe alguns testes que é feito visual para neuromarketing, que é de estímulo, que eles conseguem identificar quais são as reações do cérebro. Então, isso é comprovado cientificamente porque existe esses testes ocular, onde a gente é exposto a vários tipos de estímulos diferentes, imagens, filmes, fotografia, cores, e aí eles vão fazendo a leitura da onde tem o aquecimento do cérebro, né? Onde fica mais vermelho, onde o cérebro está trabalhando mais. E aí eles conseguem identificar, né, a reação de saber que tipo de imagem, de que tipo de situação e qual é o tipo de emoção que desperta. E isso aí eles vão mapeando isso, né, numa base de dados, e aí a gente consegue ter essa informação e é onde você consegue começar a trabalhar essas questões, por exemplo, falando de uma estratégia de marketing para executar alguma Fora situação. ancoragem, qual que é outro exemplo? Porque assim, que é muito, muito fácil. Qualquer implantar. Viu esse podcast aqui, aprendeu, consegue implantar amanhã. Cara, esses gatilhos que a gente ouve falar, a gente só tem que entender como que eles funcionam, né?
Então, o gatilho de escassez, por exemplo, esses gatilhos que é de escassez, de... Nossa, agora fugiu. O de escassez é muito comum, É né? muito comum, né? Vendedor de imóvel. Ele, tô com promoção hoje. Sim. Se não fechar hoje, ou quando coloca a hora, é certeza que é um gatilho, gente. Até as 15 horas eu consigo manter o preço. Você vê, às vezes vai comprar alguma coisa online, você abre o site, já tem uma Já contagem tem um regressiva lá contagem no checkout. Que ela nunca zera, né? Tá sempre 14 minutos. Mas dá uma afliçãozinha, né? Quando você Mesmo já você entende, sabendo, né? quando você já sabe disso, então você não cai. Mas também se a pessoa está sendo honesta e fala que o tempo vai acabar e acaba mesmo, você vai perder, né? Então, assim, você nunca sabe. Aí você não sabe, aí não tem como você decifrar se realmente aquilo vai ser só uma jogada de marketing mesmo e a pessoa tá usando aquilo ali de forma não muito... né? Não, uma Ética. vez que eu fui comprar uma coisa na internet, eu tinha um tempo, eu falei, eita, fechei. Falei, moço, eu preciso já de todos os RGs rápido aqui, porque quando eu abrir eu tenho que escrever bem rápido já o número, né?